Você já ouviu falar do termo obsessão? O que isso significa, afinal? E qual é a diferença entre obsessão espiritual e influência energética? Bom, o termo então obsessão é um termo amplamente utilizado dentro das casas espíritas e do universalismo em geral. Mas afinal, o que ele significa e qual as suas características e as diferenças entre obsessões? Bom, começando a responder então sobre o que é uma obsessão. Obsessão nada mais é do que um espírito, ou pode ser um espírito encarnado, inclusive, ou um espírito desencarnado, com a intenção de influenciar um outro espírito, também encarnado ou desencarnado. Porém, o mais comum, que nós mais utilizamos e as pessoas mais compreendem, é a obsessão de um desencarnado para um encarnado, que nada mais é do que a intenção, de que um espírito em si tem de causar o mal, muitas vezes, a esse encarnado. Muitas vezes também pode ser inconsciente, pode ser um espírito que pode estar perdido, ou um espírito ligado a questões de vícios, em bebidas, em drogas, em cigarro, em jogo, em qualquer coisa, em pensamentos extremistas, e que muitas vezes pode estar influenciando esse encarnado, a cometer certas coisas, a continuar naquele vício, a repetir os seus padrões indefinidamente. Então, de forma geral, a obsessão é dessa forma que funciona. Porém, dentro desse termo, se nós formos estudar a fundo, como a própria doutrina espírita estuda, através dos livros de Kardec, ele enumera essas obsessões em vários tipos, em resumo, nós temos a obsessão simples e a obsessão complexa. A obsessão simples, então, sendo na maioria dos casos uma obsessão eventual, ou você pode ter entrado no campo de um espírito e ele, por conveniência, se ligou a você. E a obsessão complexa, muitas vezes, são obsessões altamente planejadas, por organizações de espíritos no astral, muitas vezes ligados a espíritos das trevas mesmos, em que eles de fato querem causar o mal ou impedir com que você faça determinadas coisas, principalmente quando essas coisas estão ligadas a fatos que impactam dentro da humanidade ou influenciam as pessoas em geral. Mas então, em resumo, a obsessão nada mais é do que a influência que um espírito exerce sobre outro, sendo encarnado ou desencarnado. E a influência energética são as energias que andam e que estão soltas pelo nosso campo, pelo nosso mundo, e que nós, enquanto espíritos, trafegamos entre elas. Nós podemos fazer uma alusão em referência à própria poluição, nós somos as pessoas, os espíritos que respiram, que caminham pelos ambientes e que muitas vezes passamos por lugares em que esse ar está contaminado ou poluído, e as influências energéticas nada mais são do que isso também, Nós trafegamos por diversos ambientes onde possuem energias positivas, energias que somam, energias que vêm a auxiliar e nos dá ainda mais energia vital, e locais onde temos energias mais densas, locais onde impera o materialismo, ou a sexualidade exacerbada, ou questões de vício, de bebidas e diversos outros fatores. Então, a influência energética é o ambiente em que nós estamos e que acaba nos contaminando o espírito. E a obsessão são os próprios espíritos atuando em cima de outros, encarnados ou desencarnados. Mas então, sempre que nós estivermos sofrendo alguma coisa relacionada à questão psicológica ou a problemas em que voltam a se repetir na nossa vida, são sempre influências espirituais ou energéticas do ambiente? Ou muitas vezes são nossas? Bom, eu tenho uma notícia para dar, que é a seguinte: nós sempre somos responsáveis por aquilo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Então, eu vejo muitas pessoas hoje delegando os seus problemas a outras, ou terceirizando os problemas da sua vida, culpando o próximo, culpando diversas situações da nossa vida. Mas
O fato é que nenhum espírito e nenhuma energia consegue de fato nos afetar negativamente se nós não estamos abertos ou se nós não estamos conectados com aquela situação. Por exemplo, um espírito não consegue me influenciar a ofender um colega meu se eu de fato já não tenho essa abertura e se não estou vibrando nessa situação. Ou seja, se eu estou já inclinado a fazer determinada situação, aquele espírito vem e me influencia, ou aquela energia vem e me afeta de tal maneira que eu de fato materializo aquela coisa. Ou seja, se eu quero brigar com alguém e se eu já estou com aquela ideia, se eu já estou com aquela abertura, ou se eu já sou assim no meu dia a dia e não procuro mudar, esses espíritos que vêm a nos influenciar, ou essas energias que vêm a nos afetar, elas vão contribuir, mas nunca são responsáveis única e exclusivamente por isso. Sempre tem a nossa contraparte. E é assim que funciona também no lado positivo das energias e das influências espirituais. Os espíritos de luz e as energias positivas não conseguem nos alcançar se nós não estivermos ao alcance delas. Temos aquela imagem famosa do pintor Michelangelo, né? Em que temos o ser humano e temos Deus, né? Aqui no mais acima. E que Deus está com seu dedo totalmente apontado para nós e nós fazendo o mínimo esforço possível para alcançar ele. Ou seja, só depende de nós, né? Deus e a espiritualidade de luz sempre está disposta e disponível para nós. Mas nós temos que desprender o mínimo de esforço para que isso seja possível, né? Nós temos que nos sintonizar com eles, nós temos que buscar a nossa melhoria também. Não temos que delegar e terceirizar todas as questões da nossa vida, ou quando eu estou com algum problema, eu simplesmente delego para alguém, vou lá e contrato um terapeuta, ele que resolve para mim, ou vou lá no psicólogo, ele que resolve o problema para mim. Não. Sempre temos que ter a nossa contraparte e o nosso esforço, porque delegar e terceirizar para os outros, não teremos mérito nenhum nessa situação, porque a gente terceirizou, foi outra pessoa que fez. E segundo, não vai funcionar, vai ser só um tapa-buraco lá, vai ser só algo paliativo. Mas se nós queremos efeitos de fato e encontrarmos as raízes dos nossos problemas e não só tratar o efeito dessas causas, nós teremos que buscar mais a fundo e buscarmos também mudar as nossas atitudes, deixando de lado essa terceirização e entendendo que, através das nossas imperfeições, nós podemos buscar melhorar e aprimorar principalmente as nossas qualidades. Então, através dessas respostas, eu posso chegar a determinadas conclusões. Uma delas: então, sempre que uma pessoa me procurar, né, pedindo ajuda nesse sentido, eu devo ignorar e achar que ela deve buscar as respostas, enfim. Eu respondo que não, né? Não é assim que funciona. Nós nunca sabemos até onde tem que ir de fato a dor do outro, né? Até onde o outro deve sofrer ou experimentar, espiar aquela situação. Deus age nas criaturas através das criaturas. Então nós temos sempre que nos postar como pessoas dispostas a ajudar, né? Estarmos disponíveis. Não fazer totalmente o papel do outro, não. Mas estar ali disponível para ajudar, para mostrar o caminho, para dar o exemplo, para dar uma palavra de conforto, para, enfim, ajudarmos, pegarmos na mão da pessoa, caminharmos ao lado, mas nunca à frente da pessoa. A pessoa deve buscar o seu caminho, deve buscar as suas respostas, sim. Mas nós temos que nos colocar numa posição não de salvadores, nunca, mas sim de também caminhantes rumo à melhoria, rumo a Deus, né? Rumo à luz de alguma forma. Então, respondendo à pergunta, devemos muitas vezes ignorar, né, o pedido de ajuda dos outros? Não. Devemos ter o bom senso e entendermos quando temos que auxiliar e quando temos que simplesmente darmos o caminho, né, a essas pessoas, ou darmos o nosso exemplo, ou ajudar da forma que for possível naquele momento. Mas nunca se colocando como salvador ou como responsável pelos problemas dos outros, né? E principalmente nos centros espíritas, nós temos muitas pessoas que procuram a gente falando sobre como a vida anda mal, ou como a pessoa tem determinados problemas, né? A todo momento tem problema financeiro, problema com a família, problema com o marido, com o filho e etc. E aí nós temos o dever de esclarecer essas pessoas, claro, com muito cuidado, né, nas palavras, mas esclarecer que se esses fatos estão acontecendo, sim, podem ser influências, podem, mas sempre temos a nossa contraparte nessas questões. Então, nós também contribuímos para que essas coisas aconteçam na nossa vida. E aí que está a beleza do negócio. Entendermos qual é a mudança de atitude que nós temos que ter. Essa é a beleza da doutrina espírita. Ela nos ensina a mudança de postura.
Não significa que vamos ser melhores que os outros, não. Vamos ser diferentes, vamos ser pessoas que buscam a melhoria, a reforma íntima. Então, o nosso dever enquanto estudantes da doutrina espírita e até trabalhadores das casas espíritas é esse: buscarmos sim, ajudar, mas fazermos com que os outros compreendam que a mudança de atitudes e as mudanças de hábitos na vida deles é essencial para que mudem essas questões negativas que muitas vezes vêm a afetá-los, né, em determinados ramos da vida. Então, o vídeo de hoje foi sobre essas perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado. Se puder curtir, compartilhar, se inscrever, me ajuda muito e me incentiva a fazer novos vídeos parecidos com esse. Até uma próxima.